Alô, galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson, vinheta nova. Curta aí e vamos para a aula, mas antes disso, deixe seu like e se inscreva. Na aula de hoje iremos tratar sobre o mundo desenvolvido. Vamos caracterizar o mundo desenvolvido em três eixos principais, que é a economia elevada, o desenvolvimento tecnológico e o seu processo de urbanização. A economia dos países desenvolvidos. Naturalmente, os países desenvolvidos eles apresentam as maiores riquezas do nosso planeta. Mas nem por isso caracteriza o nível de desenvolvimento que está relacionado ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta três fatores: a expectativa de vida, a escolaridade e a renda per capita. Nos países desenvolvidos, eles apresentam os maiores indicadores relacionados ao PIB, ao Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza produzida por uma nação no decorrer de um ano. Nesta tabela, nós temos os 10 maiores PIBs do mundo. E dentre eles, em nono lugar, nós temos o PIB do Brasil. E aí você se pergunta, o Brasil é um país desenvolvido? Não, o Brasil é um país emergente em grau de desenvolvimento. Ele tem características de país desenvolvido quanto características de países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles apresentam um alto desenvolvimento tecnológico. E isso está relacionado à Revolução Industrial. Então, todos os países que passaram por esse processo da Revolução Industrial são países desenvolvidos, né? O mundo desenvolvido também apresenta um complexo e sofisticado parque industrial. Dentro desse parque industrial nós podemos citar as metalúrgicas, as siderúrgicas, as mineradoras e as petroquímicas. Além do mais, a indústria de bens de produção, que é aquela indústria que fabrica maquinário para outros tipos de indústria, ela é muito desenvolvida nos países desenvolvidos. Além disso, o investimento em ciências e tecnologias nos países desenvolvidos ela é elevadíssima, né? O que torna a produção tecnológica bastante avançada. Dentro dessa produção tecnológica, nós podemos citar da informática, da microeletrônica, da aeroespacial e da nanotecnologia. Além disso, as multinacionais, todas elas estão localizadas nos países desenvolvidos. E aí elas se instalam nos países subdesenvolvidos ou nos países emergentes com o intuito de buscar a mão de obra barata, o mercado consumidor, uma legislação trabalhista e ambiental menos rígida, ou seja, mais abrangente, né? Menos abrangente, e recursos energéticos e naturais. A urbanização nos países desenvolvidos ela é marcada por uma intensa atividade industrial que foi acompanhado por um processo contínuo de urbanização que teve como resultado o aumento do número das cidades, a criação de novos postos de trabalho. Esses novos postos de trabalho que eram abertos chamou a atenção da população que vivia na zona rural e isso provocou um intenso êxodo rural. À medida que novos trabalhos eram sendo criados, a oferta de trabalho aumentava e aumentava juntamente a migração campo-cidade, que nós conhecemos como êxodo rural.
Além disso, essa população rural, ela também foi sendo, digamos que, meio que expulsa do campo devido à mecanização da agricultura. Com tudo isso, houve o crescimento gradual da infraestrutura das cidades, que acompanhou todo esse processo de industrialização e urbanização. Por isso, os países desenvolvidos apresentam também as maiores metrópoles do mundo, as maiores megalópolis do mundo. Essa foi nossa videoaula de hoje sobre algumas características dos países desenvolvidos. Na próxima aula a gente vai trazer as condições de vida nos países desenvolvidos, as condições de vida no mundo desenvolvido. Até a próxima aula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho e até mais!